Olá, salve, salve a todos, aqui é Manuel Carvalho e eu estarei com você em todo o nosso curso de formação em operador em departamento pessoal. E na aula de hoje nós estaremos falando sobre tipos de acordos. Você vai entender todo o conceito de tipo de acordo e quais os tipos que existem no Brasil e quais os tipos dentro dos tipos, e tudo isso nós estaremos mostrando na prática também para vocês com o programa ProSys. Isso mesmo, nós estamos em parceria com o programa ProSys e nele eu estarei mostrando para vocês todas as rotinas de um departamento pessoal. Sem mais delongas, vamos à nossa aula Tipos de Acordos. Como vocês podem notar aí, a nossa aula de hoje é tipo de acordo. Eu não poderia dar início a uma aula falando sobre acordo sem citar o artigo 7º da Constituição Federal e o seu inciso 13. Lá no inciso 13, o texto é bem específico, falando de jornada de trabalho. Não tem como falar de tipos de acordos sem falar de jornada de trabalho, porque esses acordos esses que são utilizados dentro dessas jornadas de trabalho. O artigo 7º da Constituição trata todos os direitos trabalhistas existentes no nosso país. Além disso, ele nos traz uma questão muito sublime acerca da jornada de trabalho que trata o seu inciso 13. Então, o inciso 13 do artigo 7º da Constituição diz que a duração do trabalho normal não será superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultado a compensação de horas e a redução da jornada mediante a acordo, esses tipos de acordos que nós vamos falar, ou convenção coletiva de trabalho. Então, como vocês podem notar, a jornada de trabalho é 8 horas diárias, 44 horas semanais, perfazendo-se 220 horas mês, mas pode ser compensada ou acrescentada ou reduzida a jornada mediante acordos. E é esses acordos que nós vamos trazer para vocês nesta aula. Esses tipos de acordos existentes no nosso país são dois tipos bem distintos. É o tipo de acordo de prorrogação e os acordos de compensação. Notem que o nome ele é bem suscitivo, ele já te indica alguma coisa. Quando falamos de acordo de prorrogação, acreditamos que a jornada que trata o inciso 13 do artigo 7º da Constituição será prorrogada. Quando falamos de acordo de compensação, implica dizer que a jornada que trata o inciso 13 do artigo 7º da Constituição, haverá algumas compensações da jornada. Portanto, é sobre esses dois tipos de acordo e todos os seus acordos filhos que nós iremos tratar nessa aula. E em breve estaremos mostrando na parte 2 dessa aula como é que é feito esses tipos de acordos dentro da ProSys, o sistema contábil que nós trabalhamos aqui, certo? O primeiro que nós podemos trazer aqui para vocês é os tipos de acordo de prorrogação. Os acordos de prorrogação, eles prorrogam horas de trabalho, significa acrescer horas suplementares à jornada normal de trabalho, que trata o inciso 13, artigo 7º da Constituição. Tanto no acordo de prorrogação de horas, como no acordo de compensação de horas, ocorre ao acréscimo de horas suplementares à jornada normal de trabalho. A diferença entre ambos os acordos é que o acordo de prorrogação é específico para a realização de horas extras. Então, quando se trata de horas extras,
Isso é acordo de prorrogação. O empregado trabalha sempre 2 horas a mais. Se você olhar lá o contexto de hora extra, quando nós chegarmos em hora extras, vocês vão ver a jornada de hora extras a mais que deve ser suplementada ou acrescentada, como vocês queiram fazer. Então, automaticamente é cobrado também de cara, é dado também, se vocês puderem dar uma olhada aqui, ó, hora extra no mínimo de 50% aí, ó. 50% de hora extra. Então, logo, todas as vezes que você ouvir o termo prorrogação da jornada, pode associar também a jornada extra ordinária que acontece quando você faz horas extras. Em seguida, nós temos o acordo de compensação. Como diz o próprio nome, ele é um acordo que é feito entre empregado e empregador para a compensação das horas de um dia que pode ser que eles faltem. Acontece um exemplo claro disso, os adventistas, eles trabalham horas a mais durante a semana para não trabalharem ao sábado. É feito aí um acordo de compensação. Tanto o acordo de compensação quanto o acordo de prorrogação, nós temos alguns filhos que compõem esses acordos. Tanto na prorrogação quanto na compensação nós temos alguns filhos. E os primeiros filhos que eu vou tratar é do acordo de prorrogação. No acordo de prorrogação, aqui eu tenho alguns filhos específicos. Eu tenho um acordo de prorrogação, tenho um acordo de prorrogação a título de compensação, tenho um acordo de prorrogação a título de serviço inadiável, tenho um acordo de prorrogação a título de força maior e tenho um acordo de prorrogação a título de recuperação de horas. Cada um desses nós estaremos tratando na segunda parte desta aula, onde eu estarei demonstrando dentro do sistema ProSys como é que se faz cada tipo de acordo desse. Então, como vocês podem notar, ele tem esses filhos, 5 filhos. Não é diferente do acordo de compensação. No acordo de compensação, eu também tenho alguns filhos. Eu tenho um acordo de compensação de horas aos sábados. Eu tenho um acordo de compensação, trabalhos insalubres. Eu tenho um acordo de compensação, horas extras após a compensação. Eu tenho o tipo de acordo de compensação, flexibilidade da jornada de trabalho através da compensação. E eu tenho um acordo de compensação baseada na necessidade da produção. Então, cada um desses tipos de acordo, essa primeira parte dessa aula é só para explicar e orientar vocês acerca dos tipos de acordos que existem, mas estaremos trazendo todos esses tipos de acordo dentro do ProSys. Esses tipos de acordo, todos eles eu estarei trazendo para vocês dentro do ProSys. Lá dentro do ProSys eu estarei mostrando na segunda parte dessa aula. Essa aula é mais para abrir os caminhos, para que vocês entendam que existem os acordos. E na segunda parte dessa aula eu estarei trazendo para vocês isso dentro do ProSys. Então, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.